Olá meninas, aqui é Marcelo, professor Marcelo Silva, curso técnico em administração do Colégio Hildebrando. A nossa disciplina é Introdução à Economia. Nossa primeira aula aqui na plataforma com conteúdo, eu vou revisar uma aula presencial que eu dei, que trata de noções de economia. Bem, a primeira noção que nós temos que ter ao estudar economia trata da escassez. O problema da escassez é o principal problema que a economia se preocupa, que é o foco de estudo da economia. A escassez é um fenômeno social presente em todas as sociedades, na medida em que as demandas e os anseios das pessoas mudam ao longo do tempo. Então, é a partir do problema da escassez que a economia busca administrar, busca gerenciar os recursos escassos perante as necessidades da sociedade. Então, a definição de economia é a ciência que busca administrar os recursos escassos perante as diversas necessidades das sociedades. Muito bem, definido então a economia, a gente pode avançar para o objeto da economia, do que a economia se ocupa. O foco da economia, o objeto da economia, então, é a produção de bens econômicos. Bens econômicos são bens capazes de satisfazer as necessidades humanas. A economia também tem por objetivo garantir o bem-estar geral da sociedade e também propiciar condições para o desenvolvimento das nações. Dessa forma, a economia busca analisar os processos de produção, distribuição e consumo de bens econômicos na sociedade. Então, a economia ela tem por objetivo administrar os recursos que são escassos da sociedade e tem esses objetos que eu acabo de listar para vocês. Então, dado o conceito de economia e as sociedades presentes no mundo inteiro, se formam então os chamados sistemas econômicos. O que são sistemas econômicos? São a forma que uma determinada sociedade se organiza a fim de que sejam tomadas as decisões econômicas. Quais decisões econômicas? O que produzir, para quem produzir e como produzir. Isso, na verdade, é um conjunto de regras, então, regulamentos que gerem essa sociedade para a produção de bens econômicos. Existem 3 tipos de sistemas econômicos. A dita economia planificada, a economia de mercado e a economia mista. Nós vamos detalhar rapidamente esses 3 tipos de sistemas econômicos. O primeiro sistema é a chamada economia planificada, quando as decisões são tomadas por um órgão central, planificador, que normalmente é o Estado. Nós temos poucas economias que funcionam dessa forma. Coreia do Norte e Cuba, né? A China não é mais assim, embora tenha uma forte presença do Estado, ela tem muita de economia de mercado também. Já se configura o terceiro caso que nós estudaremos mais para frente, que é a economia mista. Talvez no mundo a Coreia do Norte e Cuba ainda utilizem desse sistema econômico, né, da economia planificada. No outro extremo, então, a gente tem a economia de mercado. Bem, a economia de mercado é quando as decisões, elas, ao invés de serem tomadas então por um órgão central, elas são tomadas diretamente por cada indivíduo, cada agente econômico. Cada indivíduo decide o que fazer, o que produzir, quanto produzir, como produzir. Não tem nenhum tipo de intervenção estatal. Não existe nenhum país no mundo que adote esse tipo de sistema econômico, economia de mercado. O tipo mais comum, e é o terceiro tipo, é a economia mista, onde os indivíduos eles decidem o que será produzido, mas, no entanto, o Estado faz algum tipo de regulação, algum tipo de interferência nas chamadas políticas macroeconômicas. Bem, um outro assunto que a gente tratou ainda nas noções iniciais de economia se trata dos bens. Né? O que são bens?
Então, bem é algo capaz de satisfazer as necessidades humanas. Nós temos como classificação os bens ditos livres, que são bens que existem na natureza em quantidade limitada e que podem ser obtidos sem grandes esforços. Atualmente, talvez o único bem assim seja o próprio ar que a gente respira, né? Talvez em sociedades mais antigas que eram coletoras, os frutos que se encontravam na natureza e não exigiam quase nenhum esforço, porque não era nem necessário plantar essa árvore. Mas hoje em dia se considera que o ar praticamente é um dos poucos bens livres que existem. Do outro lado, os bens econômicos. Bens econômicos, então, são bens escassos que são obtidos no processo de produção, por meio de recursos produtivos existentes na sociedade. Então, tudo que se produz e se coloca um preço, dado que a quantidade ela não é ilimitada, a gente chama de bem econômico. Existem formas de se classificar os bens econômicos. Uma primeira forma é quanto à materialidade. Então, existem bens materiais, que são bens produzidos na economia, que você pode de alguma forma tocá-los. E existem os bens imateriais ou intangíveis, que são serviço, utilização de marca, né? Então, às vezes você compra uma calça jeans que custa um preço X e você paga um pouco a mais porque tem uma marca ali que tem um valor que ele é intangível, né? Mas que as pessoas valorizam. Então, existem bens materiais e bens imateriais. Existem também uma classificação quanto ao destino, né? Bens de consumo e bens de capital. Então, bem de consumo é todo aquele bem que é feito para que se satisfaça diretamente uma necessidade humana. Por outro lado, bens de capital são bens que possibilitam a produção de outros bens. Então, equipamentos fabris, equipamentos que você utilize para prestar um determinado serviço, podem ser considerados bens de capital. Enquanto os bens que as pessoas utilizam para o seu próprio consumo são chamados bens de consumo. Por fim, quanto a uma última classificação é quanto à exclusividade. Existem bens públicos e bens privados. Bens públicos, então, são não exclusivos e não disputáveis, e os bens privados são exclusivos e disputáveis. Sempre que você adquire algum produto para o seu consumo, você tem o uso exclusivo dele, você pode pleitear a sua exclusividade, bem como se eventualmente houver algum tipo de disputa de alguém dizendo que é dono daquilo que é seu, você pode disputar ele judicialmente. Já o bem público, então, ele é não exclusivo e também não disputável. O último conceito que quero trazer trata dos recursos produtivos ou forças produtivas. E são os fatores que permitem a produção e a fabricação de todas as mercadorias, de todos os bens presentes na economia. Os economistas clássicos verificavam 3 fatores produtivos: o trabalho, o capital e a terra. Atualmente, a gente identifica, além desses 3, também a capacidade empresarial. Cada fator produtivo ele é remunerado de uma certa forma. O trabalho ele é remunerado através dos salários. O capital ele é remunerado através dos juros. E a terra ou a propriedade ela é remunerada através da renda. Hoje em dia também o quarto fator produtivo, a capacidade empresarial, ele é remunerado pelos lucros. A partir daí, então, vários economistas fizeram discussões sobre possíveis explorações entre o detentor de um certo fator produtivo versus o detentor de outro tipo de fator produtivo. O que temos é que o trabalho, que se é remunerado por salários, ele tem as suas limitações, enquanto que o capital ele consegue obter mais ganhos, tendo em vista que você não tem que se dedicar presencialmente, digamos assim, para obter a remuneração por esse fator. Né? Aquela frase que você já deve ter ouvido, que o dinheiro, você coloca o dinheiro para trabalhar para você, e não você trabalhar pelo dinheiro. Bem, essa aula então foi um pequeno resumo de noções de economia. Nós já tínhamos trabalhado isso numa aula presencial,
mas eu achei interessante voltar, porque naquela aula muitas meninas faltaram, muitas alunas faltaram, e também para a gente conseguir retomar toda a linha de raciocínio. É importante que vocês registrem a presença de vocês nessa aula, preenchendo o formulário abaixo, bem como façam a atividade de aprendizagem e enviem por meio do Google Classroom para que a gente consiga atribuir nota para vocês. Eu me despeço aqui, desejo uma boa semana e até a próxima.